O que acontece quando uma nação inteira, perdida no deserto, simplesmente fica sem água? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em Êxodo 17. É uma história dramática sobre como a sede pode levar a um motim e como sobreviver a uma crise pode te jogar direto em outra. É um verdadeiro teste de liderança, de fé e de resistência levados ao limite máximo. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel chega nesse lugar chamado Refidim, mas o nome, sinceramente, nem importa. O que importa é a paisagem, seca, implacável. E a realidade bate na cara, não tem uma gota d'água. O texto é curto e grosso. Não havia ali água para o povo beber. A tensão não vai crescendo aos poucos, ela é imediata, total. E a reação do povo? Não tem nada de paciência, é um confronto na lata. A comunidade se vira contra o líder Moisés e a exigência deles, como a gente vê aqui, não é um pedido educado. A palavra usada no texto original é forte, é contenderam. Isso não é pedir, é cobrar, é brigar. É impressionante como a sede transforma a esperança em raiva num piscar de olhos. E aqui a gente chega no coração da crise. A questão nunca foi só a sede, a falta de água. Era, na verdade, um teste de fé gigantesco. A pergunta que ecoa naquele deserto é a que realmente vale. Deus está com a gente ou a gente foi largado aqui para morrer? É uma dúvida que ameaça desmoronar tudo. Então vamos analisar de perto essa primeira crise. A falta de água não é só um problema de logística. Ela funciona como um estopim que ameaça destruir a comunidade por dentro, empurrando todo mundo para o limite do colapso. A gente vai ver como uma simples queixa evolui para uma ameaça de morte. O que é fascinante aqui é essa escalada do conflito. Começa com uma tal contenda, uma discussão, um bate-boca. Depois vira murmuração, aquele falatório geral, sabe? A insatisfação se espalhando. Daí, o negócio se transforma numa acusação terrível de que Moisés tirou todo mundo do Egito só com o plano de matar geral de sede. O ponto final? A ameaça de violência real. E aqui a gente vê a resposta de Moisés, mas não para o povo. É um grito de desespero para Deus. Isso coloca a gente no lugar dele, né? Completamente encurralado, correndo risco de vida e com o peso de uma nação inteira nas costas, prestes a explodir. A pressão é absurda e a única saída que ele vê é apelar para uma intervenção divina. E então, bem no auge do desespero, vem a virada. E a solução não vai se achar um oásis escondido, não. A resposta vai vir de um lugar totalmente inesperado e, vamos ser sinceros, impossível. Uma rocha no meio do deserto. O ponto-chave aqui é que a instrução de Deus é muito específica. Moisés não devia fazer nada escondido, pelo contrário, ele tinha que passar na frente de todo mundo. Tinha que levar testemunhas, os anciãos, os líderes do povo. E ele devia usar a mesma vara que foi o símbolo do poder de Deus lá no Egito. O ato de bater na rocha seria um evento público, impossível de negar e cheio de simbolismo. E para garantir que aquele evento nunca fosse esquecido, o local ganha 2 nomes, que funcionam como cicatrizes na paisagem. Miribá, que significa contenda, briga, por causa do confronto com Moisés. E Massá, que significa teste, porque foi ali que eles testaram a Deus. Os nomes transformam a geografia num memorial daquele conflito todo e da fé que balançou. A crise interna foi resolvida, mas a história dá um giro de 180 graus. Bem no momento em que a comunidade finalmente respira aliviada, uma ameaça externa completamente nova surge do nada. A luta pela sobrevivência se transforma numa luta pelas próprias vidas. Não tem tempo para descanso. Mal mataram a sede e já estão debaixo de ataque. Amaleque, uma tribo nômade e hostil do deserto, arma uma emboscada. Isso só mostra a vulnerabilidade constante da jornada. O perigo não vinha só da natureza, mas também de outras pessoas. Aqui a gente vê a dinâmica super incomum dessa batalha. A luta de verdade está acontecendo lá no vale, com Josué liderando os guerreiros. Mas o que decide o resultado, o fator que vira o jogo, está acontecendo numa colina ali perto. O resultado está ligado diretamente a um ato simbólico de Moisés. Com as mãos para cima, Israel vence. As mãos cansam e abaixam, o inimigo avança. Isso leva a gente a um problema bem prático, bem humano. Uma batalha dessas dura o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. Como é que uma pessoa consegue ficar com os braços levantados por tantas horas? A resistência humana tem limite, e a vitória dependia de superar esse limite. A solução não é um milagre de força sobre-humana, não. É, na verdade, um milagre de trabalho em equipe. A liderança não se sustenta sozinha. Arão e Hur entram em cena. Eles arrumam uma pedra para Moisés sentar e literalmente seguram os braços dele.
É uma imagem incrivelmente poderosa de apoio, provando que nem o maior dos líderes consegue aguentar o tranco sem sua equipe. A batalha foi vencida, mas a história não acaba aí. O foco agora muda da ação para a memória. Como garantir que as lições dessas crises todas não sejam esquecidas? Como se cria um legado que dura? O comando de Deus para Moisés é explícito, como a gente vê aqui. Escreve isto. É um momento crucial. A história não deve mais ser confiada só à tradição oral, ao boca a boca. A memória da vitória, e principalmente de onde ela veio, precisa ser gravada em algo concreto, um registro para as futuras gerações, começando pelo próximo líder, Josué. Além de escrever, Moisés constrói um altar, um monumento físico, e ele dá um nome: O Senhor é minha bandeira. Pensa bem, uma bandeira é um estandarte de guerra, é o ponto de encontro de um exército. Esse nome é uma declaração pública de identidade e de lealdade, afirmando que a vitória deles pertencia a Deus. E o capítulo termina com uma declaração bem sombria e provocadora, a promessa de uma guerra perpétua contra Amaleque. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. O que significa declarar uma guerra de geração em geração? O que isso nos diz sobre memória, identidade e a natureza de conflitos que parecem nunca ter fim?